sanguínea. Então, a partir daí, é o que a gente faz uma pergunta. Qual seria a importância, né? Infelizmente eu não estou conseguindo ver o chat, eu não consigo ver o chat aqui, mas qual seria, pode deixar aqui depois no final da palestra, a gente olha, qual seria a importância de estar estudando esses hormônios e o treinamento de força? O que é importante estudar isso? Para que eu estou estudando isso? Para que estudar isso? Ou para que estudar qualquer área básica relacionada ao treinamento de força? Então, eu tenho mais ou menos 3 respostas que se transformam em 4. A gente sabe que a primeira, a gente sabe que a educação física, a prática, né, no fitness, né, nas academias, personal trainers, que é o nosso público-alvo aqui principal, ela é uma prática que a gente tem que tomar certas decisões para prescrição. Então, a gente ter o conhecimento dessas evidências do que acontece, isso pode estar ajudando a gente a tomar decisões melhores, inclusive até o Felipe falou com relação ao volume, né? O professor Felipe falou antes, a estar tomando decisões melhores para a nossa prática, para o nosso aluno ter um melhor desempenho e com maior segurança. O segundo, eu vejo principalmente o professor Guilherme falar muito nisso, está diretamente relacionado à equipe multidisciplinar. A gente já existe em alguns lugares, inclusive eu já trabalhei assim que eu formei num posto de saúde que era diretamente ligado ao programa Saúde da Família, e a gente está a um passo de estar entrando no SUS. Já existe muitos professores de educação física no hospital, no SUS, mas eu acredito que daqui a algum tempo, e essa pandemia vai ajudar isso, vai acelerar esse processo, eu acredito que vão começar os concursos para educação física dentro do SUS. E lá no SUS, a gente vai ter que estar trabalhando multidisciplinar. Médico, terapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, enfim, vários profissionais da área. E dentro de uma equipe multidisciplinar, você tem que ter essas bases científicas para estar dando o seu posicionamento do que você vai fazer. Porque se você não tiver essas bases, você vai ser o que o Gleison chama do pau mandado. As pessoas vão falar, ou você não vai entrar, tá? Nem num clube, ou a pessoa fala assim, ó, bota esse cara para correr, põe esse cara para fazer agachamento, e você vai ter que aceitar, porque você não consegue explicar, você não tem essa parte das evidências bem trabalhada. E o terceiro é a nossa valorização. Quanto mais evidências, mais valorizado tem, que se vira a quarta, mais dinheiro a gente vai ganhar. E o dinheiro é uma coisa muito importante. A gente vai estar melhorando o salário de todos os profissionais. Então, esse é o meu ponto de vista, o porquê a gente tem que estar estudando essa área básica e estar estudando essas evidências e estar prescrevendo esse nosso treinamento no máximo possível de evidências. Então, partindo disso, eu gosto de trazer um exemplo aqui desse paper do Parker, que é muito interessante. O osso, ele também é uma glândula endócrina, ele libera um hormônio chamado osteocalcina, tá? Então, esse grupo, eles fizeram um desenho do estudo, então eles dividem um grupo no pessoal que não faz o treinamento e um grupo que faz o treinamento. O pessoal que treinou, eles dividem em quem faz um volume moderado e quem faz um interval training muito intenso. Então, o que eles fazem basicamente? Eles vão lá no não treinado, pegam sangue em repouso, aí esse grupo vai e toma o café, depois de 1 hora eles tiram o sangue de novo, daí eles esperam até os 180 minutos, até 3 horas, e retiram o sangue de novo. Já os 2 grupos que treinou moderado e que treinou intenso, eles tiram o sangue, aí esse grupo toma o café, aí depois de 60 minutos eles tiram o sangue de novo, aí eles submetem esses 2 grupos ao exercício, um de high intense e um de volume baixo, né, um moderado, e aí eles tiram o sangue de novo após o exercício e retiram o sangue após 3 horas, 180 minutos.
Então, a partir daí, eles vão ver lá a tal oxocalcina. E ele sabe que esse hormônio está diretamente relacionado ao metabolismo da glicose. Ele foi bem evidenciado. Então, a gente pode ver aqui, ó, o gráfico aqui que apresenta cinza é o controle não teve mudanças, e quem treinou intenso, ele tende a aumentar, tá? E ele aumenta logo após o café da manhã, logo após o exercício, e após 3 horas, esta oxocalcina reduz. Já as pessoas que treinaram de maneira moderada, a gente pode ver aqui o controle, continua na mesma linha, tá? E a pessoa que treinou moderadamente, ele tem lá, aí ele vai, toma o café, avaliam, após o exercício eles verificam o aumento, e 3 horas eles verificam que esse hormônio, que é liberado pelo osso, ele tende a aumentar. Então o pessoal falou, o exercício moderado tende a aumentar. Vamos ver a correlação dele com a glicose. Então eles avaliam a glicose, e aqui pode ver que eles não verificam a redução de quem treinou intenso. Porém, quem treinou moderado, ele reduz lá para o menos 20. Então eles verificam que essa glicose, esse hormônio, tem uma relação direta. Ele ajudou a reduzir esse metabolismo da glicose. E aí vamos ver, então vamos ver a insulina, que a insulina é o hormônio que vai fazer essa captação da glicose. E o grupo que treinou pesado, eles verificam aqui o aumento da insulina chega lá quase 100, e não teve tanto efeito na glicose. E já o grupo que treinou pesado, que treinou moderado, essa insulina ficou baixa e ele teve uma captação de glicose muito, muito alta. Então eles verificaram, em pessoas obesas, em pessoas com sobrepeso, que é esse grupo aqui, talvez o exercício moderado, o exercício moderado, ele responde melhor, a glicose responde melhor ao exercício moderado. Então, aí a pergunta que eu faço, se hoje, com essa informação dessa evidência, né, claro que a gente tem que se basear aqui em várias evidências, hoje vocês vão receber, agora que está voltando as academias aí, né, vocês vão receber inúmeros alunos que vão voltar com sobrepeso, vão voltar talvez resistente insulínico, vão voltar até mesmo obeso. E qual seria a melhor estratégia para vocês usarem aqui? Qual seria a melhor tomada de decisão? Seria o treinamento high intense ou o treinamento moderado? O que se diz nessa literatura é que talvez o treinamento moderado seja melhor. Então, colocando isso aqui diretamente à prática, eu trouxe aqui um dado de um aluno meu de consultoria. Aqui na Alemanha a gente não pode tirar foto, tá? Isso aqui é proibido, então eu só coloquei aqui no gráfico. Então ele iniciou comigo aqui em outubro, a gente fez uma série de estratégias, tá? Quando chegou em fevereiro aqui, fechou tudo. A pandemia, a gente parou tudo aqui em fevereiro. Ele virou e falou assim, eu não vou continuar treinando, eu vou treinar mais ou menos. E deixa eu ver, claro, vou fazer mais ou menos o que der, vou tirar umas férias, vou viajar, mas eu vou continuar na consultoria, mas eu não vou me dedicar tanto. E aí a gente vê o peso aqui, o peso dele foi aumentando. Março, abril, maio, aumentou. Quando ele voltou, a gente fez a avaliação aqui, ele já estava quase parecido de quando ele começou. Então eu utilizei essa estratégia de estar colocando exercício contínuo de maneira moderada. Então nesses 3 meses que está aberta a academia aqui, a gente pode ver que ele reduziu o peso até mais do que a melhor desempenho dele, que foi aqui em fevereiro. Então, eu utilizando essa estratégia do treinamento moderado baseado nesse paper, eu verifiquei a redução do peso corporal desse meu aluno. Não significa que um treinamento intenso também não vai melhorar. Pode melhorar também. Porém, eu me senti mais confortável para escrever o moderado, porque eu tinha essa evidência, que eu acho uma evidência muito, muito bem forte. Quando a gente vê o percentual de gordura dele, acontece a mesma coisa. Chega em fevereiro, a gente tinha uma série de treinamento, ele reduz, depois ele aumenta na pandemia, e a gente
esses 3 meses de treinamento moderado, a gente verifica que ele volta quase próximo ao que foi a melhor performance dele, que foi em fevereiro. Então, esse é um exemplo prático de como a gente pode estar usando essas evidências científicas na nossa prática cotidiana. Então, voltando ao assunto de relação dos hormônios esteroides, né, a testosterona e o cortisol diretamente relacionado ao treinamento de força, o primeiro estudo foi esse estudo de Faer, que submeteu jovens, né, universitários, fase adulta, a um treinamento de força de arranque e verificou a testosterona. Até aí não se sabia muito o que acontecia com os hormônios após uma situação de treinamento. Então, inicialmente, eles fazem homens e mulheres e eles fazem uma relação entre a testosterona basal e alguns parâmetros. Então, quando eles fazem o parâmetro do percentual de gordura, essa relação não apresenta diferença significativa. Quando ele correlaciona a testosterona com a massa magra, ele verifica uma diferença significativa muito, muito, muito alta, que é 0,44 para homens e 0,01 para as mulheres. Quando eles verificam a força no hand grip, eles também verificam uma relação muito alta, 0,12 aqui para homens, comparado a 0,4 para mulheres. E já no exercício de perna, no backlift, eles verificam uma diferença mais maior para as mulheres. Quando a gente vê aqui os homens estão na faixa do 0,09 e as mulheres no 0,15. Então, ele verificou, existe uma correlação existe uma correlação, e essa correlação de testosterona tem diferença entre homens e mulheres. Então, eles vão lá e submetem esse pessoal, esses indivíduos ao treinamento. Então, eles verificam lá que os universitários masculinos, antes e depois do treinamento, apresentam uma diferença significativa. Ocorreu um aumento de 581 para 692 na testosterona. Aí ele divide esse grupo, quem era treinado. Quem era treinado também apresenta um aumento de 517 para 649 em média. Aí eles verificam o não treinado. O não treinado também aumenta essa diferença significativa da testosterona antes e pós o exercício. Aí eles botam um outro grupo, que é o high school, que é o nosso segundo grau aí, né, entre 15 e 17 anos, e eles verificam o aumento, mas esse aumento não é significativo. Então, antes e pós o exercício, ele verifica o aumento, mas não é significativo. E nas mulheres, acontece a mesma coisa que acontece nos adolescentes. Eles verificam um pouquinho do aumento, mas esse aumento não é significativo, não significa nada. Então, esse é o primeiro estudo mostrando, o treinamento de força, os homens respondem ao treinamento de força, tanto treinados quanto não treinados. Já os high school não respondem, a testosterona não responde ao treinamento de força. E as mulheres também não respondem ao treinamento de força, a testosterona não responde ao treinamento de força. Isso abriu um leque, mas isso também não explicou muita coisa, apesar de ter aberto um leque para futuras pesquisas. Então, a gente pode continuar nessa mesma linha. A gente tem esse estudo do Puri aqui. Eu vou pedir para vocês olharem só o branco, que são as mulheres, tá? Então, eles verificam lá a testosterona total em repouso, quando eles acordam, antes do treinamento, após um treinamento submáximo e após um treinamento de força máximo. E também não verifica a resposta, não tem diferença significativa. Com relação à testosterona livre, eles verificam lá em repouso, ela é um pouquinho maior, aí ela reduz um pouco antes do treinamento, porém ela também não responde ao treinamento de força, tanto submáximo quanto o treinamento máximo. O cortisol, ele é um pouco aumentado logo após quando eles acordam, isso é normal, né? Existem alguns picos de cortisol durante o dia, porém durante o treinamento também não existe a resposta, nem pós o exercício máximo, submáximo, nem pós o exercício máximo. Em compensação, o GH ele apresenta uma diferença significativa. Então a gente tem aqui em repouso menor, antes do exercício um pouco maior, porque o GH também tem esses picos,
porém, quando é submetido ao treinamento máximo, ele aumenta com relação a antes do exercício. Então, ele fica, opa, as mulheres não respondem à testosterona. A testosterona não aumenta após o exercício. Porém, o GH, ele aumenta após o exercício. E isso também ficou essa comparação entre homens e mulheres. Eles verificam que as crianças também não aumentaram e já os homens aumentam. Então, eles aperfeiçoaram o outro estudo, eles replicaram esse estudo basicamente, e eles verificam mais ou menos o mesmo resultado.